Olá! Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira jornada de detetive. A nossa missão é resolver um dos maiores mistérios da ciência. Como é que um manual de instruções puramente químico, o DNA, consegue construir algo tão incrivelmente complexo e variado quanto um ser vivo? Para guiar a gente nessa investigação, vamos usar as anotações de um pesquisador, que vão servir como um mapa para a gente decifrar, passo a passo, o código da vida. Pois é, essa é a grande pergunta. É o enigma que está bem no coração da biologia. E cada etapa da nossa análise vai ser como uma pista, nos levando cada vez mais perto da resposta. Então, vamos mergulhar a fundo nisso. Para começar a nossa investigação, a gente precisa primeiro entender a função mais básica do DNA. O que ele realmente faz? A primeira pista, na verdade, está na sua própria definição. Vamos pensar no DNA como se fosse a biblioteca central de uma cidade, sabe? A primeira função, o armazenamento, é a própria biblioteca, uma quantidade absurda de informação guardada num espaço minúsculo. O uso é como consultar os livros para realizar as tarefas do dia a dia. E a transmissão, bom, a transmissão é onde a verdadeira mágica acontece. E essa frase ilustra o ponto de forma brilhante. Não é um arquivo parado, estático. Imagina que todas as vezes que a cidade cresce, a biblioteca inteira se duplica, letra por letra, com uma fidelidade impressionante e uma cópia idêntica é enviada para a nova parte da cidade. É exatamente isso que acontece toda vez que uma célula se divide. Certo. Então, a gente tem essa biblioteca imensa. Mas como ela se organiza? É um livro só, gigante e contínuo, ou é dividida em seções? A resposta está nos genes. Eles funcionam como se fossem as receitas individuais dentro do grande livro de receitas da vida. Agora, o que é muito interessante aqui é que o gene não é a característica em si. O gene é a receita. A proteína é o operário, a máquina, que segue essa receita para construir alguma coisa, seja a cor dos olhos ou a textura do cabelo. É a proteína que faz o trabalho no mundo real da célula. E aqui vem uma reviravolta que muda tudo. Muita gente pensa que genética é destino, mas essa fórmula mostra que a história é bem mais complexa. Os genótipos são as receitas que a gente herda. Já o fenótipo são as características que a gente de fato manifesta. E o ambiente? O ambiente é o ingrediente secreto que pode mudar o prato final. O exemplo clássico para entender isso são os gêmeos idênticos. Eles têm exatamente o mesmo genótipo, o mesmíssimo manual de instruções. Mas, se um cresce com uma nutrição excelente e o outro com uma dieta pobre, eles podem ter alturas e saúdes bem diferentes. O manual era o mesmo, entende? Mas o ambiente modulou a forma como as instruções foram lidas. Ok, já entendemos a função e a organização. Agora vamos para a próxima fase da nossa investigação, a química por trás de tudo. Do que são feitas, afinal, as letras e as palavras que escrevem essas receitas genéticas? A estrutura básica é até que bem simples. Cada bloquinho de montar, o nucleotídeo, tem 3 partes. O fosfato e o açúcar formam a espinha dorsal, sabe? A lombada do livro, que é sempre igual, repetitiva. A informação mesmo, a parte que muda e que importa, está na base nitrogenada. E aqui estão elas, A, T, C e G. Essas 4 moléculas são literalmente as letras do alfabeto da vida. É a ordem em que elas aparecem, uma depois da outra, que escreve a receita de cada gene. Mas não é uma sopa de letrinhas, não. Existem regras muito rígidas e até elegantes de como essas letras se organizam. E essa regra é a nossa próxima grande pista. É a chave que destrava o segredo da estrutura e da replicação do DNA. A regra é simples. A sempre se liga com T e G sempre se liga com C. É um pareamento exclusivo, e é essa complementariedade que mantém as duas fitas da famosa dupla hélice sempre unidas. Então, o pulo do gato é este. Essa regra de pareamento é o segredo da vida. Se a gente tem a sequência de um lado, a gente sabe exatamente qual é a do outro. É por isso que quando a célula vai se dividir, as fitas se separam e cada uma serve como um molde perfeito para construir uma nova parceira. É um mecanismo de cópia de altíssima fidelidade. Aqui a gente vê uma diferença importante para outra molécula, o RNA. No RNA, a letra T, a timina, é trocada pela uracila, a U. Mas por quê? Pensa assim, o DNA é o manuscrito original, raríssimo, guardado no cofre da biblioteca. O RNA é a fotocópia descartável que a gente leva para usar no dia a dia. Essa pequena troca química torna o RNA menos estável, o que é perfeito para mensagens temporárias.
Essa regra, descoberta lá nos anos 50, foi uma pista monumental. Ela revelou que existia uma lógica matemática previsível por trás da biologia. A regra de Chargaff é uma consequência direta daquele pareamento que a gente acabou de ver. Se o A só se liga com o T, a quantidade dos dois tem que ser a mesma. E o mesmo vale para o G e para o C. Vamos ver como isso funciona na prática, que é bem legal. Se uma amostra de DNA tem, digamos, 20% de adenina, ela obrigatoriamente tem que ter 20% de timina. Juntos, A mais T já dão 40%. Sobra o quê? 60% do total. Como a quantidade de guanina e citosina também tem que ser igual, a gente divide esse 60% por 2. Resultado, 30% de G e 30% de C. Sabendo só uma porcentagem, a gente deduz todas as outras. Bom, a gente já juntou as pistas sobre a função, a estrutura e as regras matemáticas do DNA. Agora, chegamos à revelação final, a descoberta que conecta todos, absolutamente todos os seres vivos do planeta. E aqui está ela, a grande revelação, sublinhada 2 vezes nas anotações. O código genético é universal. O que isso significa? Significa que o dicionário que traduz as sequências de letras genéticas em proteínas é o mesmo em praticamente todos os seres vivos. A implicação disso é espantosa, de verdade. O software que roda uma bactéria usa a mesmíssima linguagem do que roda um cérebro humano. É por isso que a biotecnologia moderna é possível. A gente pode inserir o gene da insulina humana numa bactéria, e ela lê perfeitamente produzindo insulina para nós. É a prova irrefutável de que toda a vida na Terra veio de um ancestral comum. E assim, a nossa investigação chega ao fim. A gente decifrou que o DNA é uma biblioteca viva, com receitas que são influenciadas pelo ambiente. Descobrimos o alfabeto de 4 letras e as regras rígidas que o governam. E, por fim, a pista principal, um código universal que conecta cada ser vivo neste planeta. Deciframos o que é o código e como ele se estrutura, mas isso abre a porta para o próximo grande mistério. Exatamente como a célula faz para ler essas letras, como ela sabe onde começa e onde termina uma receita, e consegue traduzir essa linguagem para a linguagem das proteínas. Essa é a próxima etapa da história, onde a informação finalmente se transforma em ação, se transforma em vida.